Salve, salve, gente. Beleza? Rafael Calegari aqui. Isso daqui é basicamente uma opinião de usuário aí de 5 meses com o Dell G15 5530, beleza? Essa é a versão praticamente a mais top aí desse modelo, que seria com Intel 13650HX, que é um processador de alto desempenho, e tem a linha H, que seria de baixo desempenho ali, tá? E ela tem a RTX 4050, certo? Então, assim, em comparação aos outros notebooks, que nem Lenovo Lock, uh, ou até outros notebooks aí, o Acer, Aspire, enfim, Acer V15, na verdade, V5. Ele é um notebook que a placa gráfica dele tem, pelo que eu percebi aí em reviews, várias coisas, ele tem 10 watts a mais de potência. Então, basicamente ali uma RTX de um notebook da Lenovo ou da Acer vai ter 105 watts, a RTX 3050 95 watts. Desse notebook, ele fica ali na base dele de 115 watts, certo? Porém, abrindo aqui o painel de controle da NVIDIA, tem uma informação aqui interessante. Está dizendo que o pico dele é de 140 watts no modo boost, então possivelmente usando a tecla G, tá? Então a gente vê aqui, ó, potência máxima, né, dos gráficos 140 watts aqui, tá? Então a gente tem a informação aqui. É o clock máximo de 2370 MHz, porém tem um boost que passa um pouco disso, tá? Então ele chega a 2.500 e pouco, 2.600 e pouco, se o notebook achar necessário ali dar um boost na performance gráfica, beleza? Então aqui, abri aqui, eu fiz um teste agora ligado na tomada, tá? Tem gente que reclama muito, porém, notebook é feito para usar na tomada, tá? Jogar direto na tomada, usar coisas em 3D direto na tomada, tá? Vocês só vão usar o notebook fora da tomada se for para ficar ele no colo assistindo um vídeo, ouvindo uma música, usando a internet. Para qualquer coisa é ligado na tomada, tá? Na tomada vai aumentar a performance de refrigeração, tá? Então, o correto é usar na tomada, tá? Então aqui, esse daqui é um SSD, tá? Um M.2 de 1 TB que vem nele, beleza? A leitura contínua dele aqui deu 6.547 megabytes por segundo e a escrita 5.790 megabytes por segundo, beleza? Daquela sequencial contínua, tá? Então é um SSD bem rápido, tá? Basicamente ali acima da média atual, a média geralmente está uns 3.000 e pouco, 4.000 e poucos. Então 6.500 ali tá bom para a leitura escrita, ele é bem rápido, beleza? Eu baixei aqui também o CPU-Z, abri aqui para vocês verem a informação desse modelo, tá? Lembrando, eu vou deixar tanto esse modelo como a versão de 32 GB de memória RAM, tá? Esse meu é 16 GB de memória RAM. Vou deixar na descrição e nos comentários afixado para quem quiser comprar, lembrando que como esse modelo Dell G15 meio que deu uma saída de linha, em vez do preço baixar, o preço deu uma subida, tá? Quando eu comprei esse notebook aí 4, 5 meses atrás, eu comprei direto no site da Dell, eu paguei 7.400, tá? 7.399 usando cupom de desconto, tudo. Porém, agora tá mais caro, tá? Uma versão dessa daqui tá entre 9 e 10 mil reais. Tem site vendendo por 11 mil reais. Então, para quem for comprar, é um notebook excelente, tá? Excelente. Ainda mais
com esses processadores HX que são de alta performance, beleza? Então, assim, o 13450 HX, que é um processador abaixo desse, já é bom. O 13650 HX, excelente, ainda mais para quem mexer com coisa pesada. Jogar games vai ter performance de sobra. Edição 3D, performance de sobra. Que nem eu uso ele para editar aqui coisa 3D para impressora 3D. Excelente. Porém, eu indico para quem vai mexer com muita coisa 3D ter a versão de 32 GB, tá? Pode comprar a de 8 ou 16 e fazer um upgrade para 32, pode, beleza? Até aconselho fazer isso daí, que às vezes sai um pouco mais barato. Agora, para quem não tem experiência ou já quer o negócio tirando da caixa e usar, já compra com a versão de 32 GB, tá? Compensa mais comprar ele já com 32 GB do que comprar um pente de memória, instalar e ter a possibilidade de dar tela azul, tá? Porque tem muita gente que compra o pente, porém não é um pente ideal para aquela máquina, aquele notebook ali, e da tela azul. Isso daí em qualquer notebook. Então, eu aconselho já comprar com os 32 GB ou 16, dependendo do seu uso, tá? Para jogos, 16 GB dá. Atualmente dá, tá? Porém, tem jogos que aumentam um pouco a quantidade de FPS com 32 GB. Então, aconselho para jogos edição 3D, se for focar um notebook aí para usar por 3, 4, 5 anos, compre 32 GB ou faça upgrade. Dito isso, vamos lá. Como vocês podem ver aqui, Core 7 de 13650HX, 55 watts de TDP máximo. Lembrando, nas configurações do Windows, os modos de performance geralmente tem um pico máximo de watts, tá? Vamos supor que o modo economia de energia vai ter ali um pico máximo de 25, 30 watts de desempenho. O modo equilibrado coloca ali 40, 45 watts, 50 watts. Agora, o modo alto desempenho, ele vai usar 53, 54, 55 watts. Então, o modo alto desempenho, ele vai usar basicamente 100% ou quase 100% do desempenho daquele processador, beleza? Então, aqui são as funções que ele tem, tá? Ele está rodando aqui a 4.600 MHz, tá? Ou 4.6 GHz. O multiplicador dele, o bus, beleza? Então, aqui a gente tem a memória cache L3 de 24 megabytes. A gente tem 6 processadores físicos, tá? Que são de performance, tá? E 8 processadores físicos também que são de economia de energia, tá? Então é uma arquitetura que lembra assim um pouquinho, entre aspas, o ARM, tá? Porém o ARM de celular ele tem a placa gráfica, o processador, a memória RAM e um único chip, tá? Então vamos lá, aqui é a informação da placa-mãe, tudo PCI Express 5.0, tá? Aqui é a versão da BIOS dele, certo? Tá na 1.26. Aqui a memória RAM DDR5, tá? A memória que vem nele é de 5.600 megatransfers, ou megahertz, porém o processador, essa geração 13, ainda mais modelo mobile, o 13450HX e o 13650HX, ele suporta 4.800 MHz ou 4.800 megatransfers, tá? Então aqui ele está rodando a 2.400 MHz, tá? Basicamente são dois bus, né? 2.400 mais 2.400, então dá os 4.800 MHz ali, beleza? Então aqui ele vem com dois pentes de 8 GB, tá? Os dois, mesma manufatura, né? Feito pela Samsung, 8 GB, tá? Aqui está falando que ele vai até 2.800 MHz, no caso 5.600 MHz, porém
ele não chega a isso, ele funciona a 4.800, que essa placa-mãe esse processador suporta. Então aqui a gente tem a HD Graphics, tá? Ele está rodando agora 700 MHz, porém ele vai, se eu não estiver enganado, até 1900, acho que é 2100 ou 2200 MHz, tá? A placa gráfica aqui, beleza? Então aqui a gente tem a GPU, a RTX 4050, tá? 5 nanômetros, 2560 cores, né? E a TDP base dele 115 watts. Lembrando que lá no começo do vídeo eu mostrei 140 watts no boost que ele dá, tá? Que aí ele vai sair ali dos 2.370 MHz, que nem aqui dá um pico de 2.370 MHz, ele pode ir a 2.500 e pouco, até 2.700 e poucos MHz, que aí possivelmente é esses 140 watts de TDP dela, beleza? Então tá aqui 6 GB já dedicado, tá? Então ele não vai extrair da memória RAM, né, da memória física, e já tem esses 6 GB para usar só para RTX 4050. Bandwidth de 96 bits, tá? Fabricado pela Samsung, e a memória é a GDDR6, beleza? Aqui é para fazer um benchmark ali, aqui a informação, né, do CPU-Z, beleza? Então, essa versão aqui, ela veio com Linux, tá? Eu peguei Linux para sair um pouco mais barato, saiu aí uns R$ 400, eu acho que foi 400 ou 600 reais a menos. E eu instalei o Windows 11, aqui acho que é a versão Home Single Language, tá? Tem os drivers tudo no site funcionando perfeitamente. Durante esse tempo não deu bug nenhum. Quanto à refrigeração dele é boa, tá? Ativando o modo G, instalando o Alienware aqui. A gente instala o Alienware Command Center, esse app aqui. Tá? Apertando a tecla G aqui em cima do número 8 e 9 tem um G. A hora que você configurar o aplicativo aqui, você clica lá no G, né, aperta o G e vai usar o modo alto desempenho, né? Então ele vai pegar, vai jogar o TDP lá em cima e vai deixar os coolers mais fortes, tá? Então vai fazer um pouco de barulho. Porém, ele vai dar um desempenho a mais para o computador, beleza? E vai manter o computador um pouco mais refrigerado, beleza? E é um notebook onde a entrada de ar é em cima e a saída de ar é do lado, tá? Do lado e atrás. Então, aquelas partes laranjas atrás e as ranhuras que tem dos lados são saída de ar, a entrada de ar é por baixo dele. Então, eu aconselho um notebook para usar mais na mesa ou usar um stand para deixar ele pelo menos numa elevação ali de 20, 25, 30 graus para pegar bastante ar e refrigerar melhor, beleza? É um notebook que eu nunca tive problema com desempenho, tá? Ah, como eu disse, usar no colo ou deixar na cama, assim, superfície onde não vai pegar o ar embaixo, ele vai esquentar um pouco, tá? Então, deixa no modo baixo desempenho, ali no modo térmico, para manter ele mais refrigerado e aquecer menos, beleza? O desempenho geral dele para jogos é bom, tá? Quanto a FPS em jogos, eu não vou falar, porque isso daí vai da memória RAM. Se você está usando processador 13450, 13650, tá? Porém, a comparação da RTX 3050 para 4050 é basicamente ali um ganho de 8 a 15 FPS, tá? Levando em consideração o mesmo processador 16650, tá? E os 16 GB de memória RAM. Então, assim, tem jogo que se você colocar mais memória RAM, vai aumentar o FPS, tá? E tem jogo que não vai ter muito desempenho, talvez ganhe 2 FPS, tá? Então, isso daí vai de jogo para jogo, tá? Então, assim, é,
Os jogos que eu tenho aqui, basicamente, são Silent Hill roda bem, tá? Os jogos não vão poder rodar no gráfico no máximo, porque notebook, só aqueles topzera ali com RTX 4090 ali, que vai rodar no gráfico no máximo bem, tá? Então, assim, no gráfico no médio vai rodar perfeito ali, talvez uns 70 FPS, 60 e pouco, vai rodar muito bem, tá? Ainda com o gráfico muito bom. Alan Wake 2 eu não cheguei a testar direito, eu joguei pouquinho, rodou bem, tá? Outro jogo que eu joguei aqui foi o. Deixa eu ver se está aqui. É o Skyrim. Tá, rodou muito bem também. Claro, é um jogo antigo, rodou tudo no máximo perfeito, tá? Muito legal, beleza? Em geral, edição de vídeo, eu uso o DaVinci Resolve para editar 4K 60 FPS ali, ligado na tomada, ele edita ali com basicamente uns 180, 190, 200 frames por segundo em 4K 60 FPS, tá? Para fazer a renderização do vídeo. Então é rápido, beleza? É muito bom, muito bem feito ali. Você pode mexer na linha do tempo ali, na edição, não engasga, não trava nada, roda perfeito, lisinho, 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 tá? Então, para jogo é excelente, para edição 3D é excelente, para edição de vídeo é excelente, para edição de foto excelente, tá? A qualidade do som. Bom, o microfone vocês estão escutando, ele está usando o microfone do lado da câmera, tá? É um áudio bom, tá? Porém, se puderem usar o microfone para capturar o áudio é melhor ainda, que vai dar um som mais grave e vai ficar melhor, tá? A câmera, vocês podem ver a qualidade aí, tá mais ou menos, porém, tá reduzido, né? Mas é uma câmera boa, tá? Em comparação com outros notebooks ali, de um valor um pouco menor, tá uma câmera legal. Lembrando que notebook e tablet geralmente peca na câmera mesmo, cara. A tela é excelente, tá? A tela 165 Hz. Só tem duas opções, ou você deixa em 60 Hz ou 165 Hz. Então é uma tela que tem as cores muito vivas, tá? 100% do sRGB, funciona muito legal. É bem fluida as animações, a qualidade da tela é excelente, as cores vivas, a nitidez muito boa, tá? É uma tela que aparentemente ela não gasta muita energia, é bem otimizada ali. O brilho dela tem 400 nits, o pico máximo, tá? Então, em comparação com 300 nits, dependendo do modelo ali de tela que você tem, tem uma diferença significativa, tá? Eu peguei essa tela justamente para essa questão do brilho de 400 nits, porque faz uma diferença em ambiente mais iluminado, tá? É a qualidade do alto-falante dele. É bom, porém, qualidade de alto-falante de notebook não é comparável com a de tablet, tá? Eu já tive o Galaxy Tab S9 Ultra e, sinceramente, aquelas caixinhas de som bem menores davam pau nas caixas de som desse notebook, tá? Assim como do Acer V5 que eu tive, né? Eu tenho um vídeo aqui dele também. Dava um pau bonito mesmo configurando ali no equalizador, tá? Então, assim, é um notebook para jogar, para editar foto e vídeo, tá? Perfeito. Para consumir conteúdos, foto, vídeo, internet, rede social, tudo excelente, tá? Então, assim, é um notebook que pode comprar, não vai se arrepender, porém, é aquela história. Notebook, ainda mais esses de alto desempenho, é para usar na tomada, tá? Só se for assistir vídeo ou usar a rede social, internet, aí tudo bem usar no colo ou tirar da tomada. Mas para jogar ou editar, sempre ligado na tomada, beleza? Os links para compra do modelo, com todos os modelos com RTX 4050, porém com 16 32 GB de memória RAM.
e com o Intel 13450HX, que é a versão mais fraca que esse, e com 13600HX igual a esse, eu vou deixar na descrição do vídeo e nos comentários já fixado, e eu vou separar o que tem o processador 13450 com RTX 4050 em cima. E embaixo eu vou deixar com a RTX 4050 e o Intel 13650 para facilitar para vocês, para quem quiser comprar, tá? Então assim, eu vou deixar o link de compra da Amazon, do Kabum e do Mercado Livre, tá? Aí cada um aí entra nos links aí, vê qual vocês preferem, tá? Porém, na data de hoje, 24 de setembro de 2025, para mim, eu tô achando que no Mercado Livre compensa mais comprar, tá? Tá um pouco mais barato e o parcelamento tá sem juros, tá? Até 12 vezes sem juros, o que tá melhor para a maioria das pessoas, tá? Que lembrando que é um notebook caro, tá? É um notebook que teve um aumento de preço, porém é um notebook que tá com hardware melhor do que os novos Alienware 16 que entraram no lugar do Dell G15, tá? Principalmente na questão de processador, tá? Então, eu acho superior. Eu não entendo porque a Dell tirou o G15 de linha, porém, esse modelo aqui com RTX 4050, teclado RGB, tela de 165 Hz e o Intel 13650HX é um modelo para você comprar e ficar 4, 5 anos tranquilo. Ainda mais se pegar com 32 GB de memória RAM e fazer um upgrade, tá? Então, assim, segundo a fabricante, a Dell, ele suporta até 32 GB de memória RAM. Tem gente que fala que conseguiu pôr 64 GB, tá? Então, eu não sei para vocês se ele suporta 64 ou não. Porém, 32 GB é mais do que o suficiente para até daqui, quem sabe, 10 anos, beleza? Então, é um notebook que eu indico sim, tá? Eu gosto de indicar ou não as coisas que eu tenho, tá? Que nem eu fiz um vídeo falando do Poco X7 Pro, beleza? Hoje cedo. Agora à noite eu vou pôr desse Dell G15. Então, o que eu usei, o que eu tenho, eu gosto de fazer um vídeo para falar os prós e contras. Então, é basicamente um notebook que eu não tenho reclamação, a não ser só a qualidade do alto-falante e da webcam, que eu acho que poderiam ser um pouquinho melhores, tá? Principalmente o alto-falante. Porém, a webcam eu achei que tá legal para a faixa de preço, levando em consideração que webcam não é o ponto positivo de notebooks, principalmente notebook gamer, tá? Eu acho que alto-falante, essas fabricantes de notebook deveriam focar em colocar algo melhor, que todo notebook de alto desempenho que eu peguei peca no alto-falante, tá? Mas a tela, ó, excelente, magnífica, desempenho fenomenal, tá? 100% indicado. Então os links vão ficar aí na descrição e nos comentários. Qualquer coisa, manda aí nos comentários dúvida que eu vou responder, beleza? Até a próxima, falou! Welcome to the city of darkness.